Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui em Atos 13, meu irmão, nós iniciamos um estudo a respeito da primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fizeram juntos. Logo aqui no versículo 2 diz que o Espírito Santo disse: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Era maravilhoso nós observarmos como naquela época nós tínhamos uma clareza tão grande sobre o chamado do Espírito Santo, a certeza que eles tinham e a prontidão em atender ao seu chamado. No versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então aqui eles já viajaram, chegaram ao seu destino, e eles tinham um auxiliar por nome de João. João, também conhecido como João Marcos, que é o evangelista Marcos. É interessante a gente chamar atenção para esse detalhe, porque mais para frente ele vai fazer toda a diferença. Continuando aqui o estudo, olha que interessante. Eles encontraram um judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Aqui, meus irmãos, logo de cara nós vemos a discrepância, como o cara é judeu e ele é mágico e falso profeta, sendo que a magia, a adivinhação, os videntes, isso é fortemente combatido pela palavra de Deus. Então, por isso aqui está dizendo que ele é um falso profeta. O seu nome é Bar-Jesus, também conhecido como Elimas. Naquela época, nós vemos vários casos, né? Acabamos de ver a respeito de João, que também era conhecido como Marcos, de Bar-Jesus, também Elimas, e um nome que comumente nós vemos falar assim, é justamente sobre Saulo, conhecido como Paulo. Enfim, no versículo 7, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Neste caso, o procônsul, que era Sérgio Paulo, ele era um homem de Deus,
um homem inteligente, e ele queria receber o ensino, ele queria conhecer a palavra que Saulo e Barnabé estavam trazendo. Mas Elimas, o mago, procurava afastar da fé o procônsul. Ou seja, Elimas, que já era o, entre aspas, líder espiritual ali do procônsul, ele não queria que o procônsul conhecesse a palavra de Deus, que era levada por Saulo e Barnabé. Mas por quê? Por que ele queria afastar o procônsul? Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos uma batalha entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Saulo e Barnabé estavam levando a palavra de Deus, que pregava a salvação, não aqui na terra, a salvação no mundo espiritual. Porém, o mago Elimas, ele gostaria de manter o seu poder, a sua influência sobre o procônsul, para obter vantagens aqui na terra, mesmo que para isso houvesse o desvio da palavra. Olhem como é maravilhoso o estudo da palavra de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida, elas estão dentro da Bíblia. Basta que nós possamos enxergar com os olhos espirituais e entender o que Deus está querendo falar conosco. Aqui, claramente, se nós usarmos a passagem de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela é muito clara. A mensagem é justamente sobre isso. Continuando o nosso estudo aqui, meus irmãos, no versículo 11, versículo 11, pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Aqui, Saulo usa de uma palavra poderosa para causar uma maldição na vida do profeta, do falso profeta no caso, né? O grande poder da palavra, ele é muito perigoso nós usarmos a palavra de forma irresponsável, porque nós podemos usá-la tanto para amaldiçoar como para abençoar. Nesse caso, Paulo não estava fazendo nada para engrandecer o seu próprio nome. Ele não estava trazendo esse sinal para que Paulo fosse aceito pelo procônsul como um homem poderoso. Muito pelo contrário, ele estava defendendo a doutrina de Deus contra um mago e falso profeta. Vamos fazer uma referência aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aqui Jesus diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui nós temos um exemplo maravilhoso de Paulo, pela sua fé, em nome de Cristo, lançando um sinal, tanto para disciplinar o mago, como para demonstrar aos demais que estavam ali recebendo o ensinamento, quão maravilhoso é o poder de Deus e quão poderosa é a fé no nosso Senhor. No versículo 12, então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos o agir de Deus. Nós começamos falando sobre a viagem missionária, mas nós temos que lembrar o seguinte, que toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, para a vinda, para a vida e para os ensinos de Jesus. Para encerrarmos o estudo desse trecho, vamos ver João 14, dos versículos 13 a 15. E Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quis encerrar com esse trecho, porque se você não fizer uma leitura cuidadosa,
Nós pensamos que tudo que eu pedir e eu crer realmente, isso vai me acontecer. Então a pessoa fala, não, eu quero o número da Mega Sena, eu quero o número da Mega Sena em nome de Jesus. Não é disso que se trata. Ah, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar um carro novo em nome de Jesus. Não é disso que se trata. Aqui no finalzinho ele fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos, os 2 mandamentos principais que Cristo nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que nós possamos guardar esses mandamentos, aplicar na nossa vida, para que assim possamos ter uma vida realmente em comunhão com Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.